Olá, boa noite. Meu nome é Daniela Coimbra, eu sou coordenadora acadêmica da Promed. É um prazer, sejam muito bem-vindos aqui a essa noite ao curso de atualização em gastroenterologia. Nós vamos dar início aqui, vou falar um pouco para vocês quem somos, quem que é a Promed. A Promed é uma instituição de ensino médico que vai desenvolver, capacitar o médico, aprimorá-lo cada vez mais para o seu desempenho no consultório e para o seu desempenho também em provas, em concursos e na prova de título da FBG. O nosso objetivo é disponibilizar conteúdos de qualidade médicos, né, que possam assessorar vocês ao longo da carreira e no dia a dia. A nossa direção, ela possui mais de 15 anos de experiência na carreira executiva e no ensino médico, e a nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade médica. Nós temos aqui vários canais de contatos com a Promed, que eu acho importante que a gente faça essa divulgação, e para que vocês também possam utilizar esses canais. O primeiro que nós temos é o site da Promed, é o www.apromed.com.br. No site vocês têm várias informações, aqui vocês veem um print do site, então hoje nós estamos tendo o curso de atualização em gastroenterologia, que vai ser apresentado pelo Dr. Bruno Sander. No dia 16, nós vamos ter um curso de saúde mental na Covid-19, que vão participar a doutora Kelly Hobbs, psiquiatra e coordenadora do curso de psiquiatria, e o doutor Valdir, e uma série de outras programações. Então, sempre fiquem atentos ao site, ao Instagram também, sigam a Promed, Instagram oficial, e o nosso canal do YouTube. Sempre os nossos cursos, eles são transmitidos no canal do YouTube, e lá vocês acham vários conteúdos de grande qualidade para que vocês consigam também assistir, inclusive, os conteúdos passados. Hoje eu tenho a grande honra de estar aqui mais uma vez com o Dr. Bruno Sander. Dr. Bruno Sander, ele é doutor, ele é doutorando pela UFMG, ele é mestre pela UFMG, coordenador do curso aqui de gastroenterologia da Promed. Ele está à frente aí da direção também da Clínica Sander. E eu tenho um grande prazer de chamá-lo para compartilhar conhecimentos, a experiência, uma grande experiência que ele tem aqui com vocês nessa noite. Então, doutor Bruno Sander, a palavra. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Eu acredito que o pessoal aí da Gastro já tem nos acompanhado aqui há algum tempo. Nós tivemos agora, com a divulgação do resultado aí da prova da FBG, nós tivemos uma grata surpresa em ver o índice de aprovação dos nossos alunos, que foi muito alto. Então, a grande maioria deles muito satisfeitos, né? Muitos agora especialistas em gastroenterologia. Inclusive eu quero aproveitar aqui publicamente para parabenizá-los. Passamos aí 1 ano juntos, né, nessa rotina semanal, porque além das aulas que a gente tem, né, as aulas mensais, a gente, aqui na Promed, a gente tem um grupo de mentoria. Isso faz com que fiquemos muito próximos, porque a gente se encontra, né, virtualmente através desse grupo toda semana para discutirmos matéria, discutir questão, falar sobre a prova, novidades, discutir caso clínico, e isso acaba que mesmo tendo alunos do Brasil inteiro, com isso a gente fica muito próximo, toda semana a gente se encontra, a gente acaba dividindo um pouco aquelas dificuldades, aqueles anseios, principalmente no pré-prova, e agora que saiu o resultado, eu fiquei muito feliz em ver o quanto esses alunos foram felizes, ficaram satisfeitos. E os que não passaram também, uma coisa que me chamou muito a atenção foi ver o quanto eles perceberam a mudança, o quanto eles melhoraram em relação às provas anteriores e identificaram aquelas pequenas falhas, o que faltou. E uma coisa que me deixa feliz é que
mesmo esses que não passaram, demonstraram claramente o interesse em continuar conosco, porque sabe que faltou muito pouco, detalhes às vezes. Então, isso mostra que nós estamos sim no caminho certo. Eu fico muito satisfeito com a Promed pelo convite, para apresentar mais essa live, para pelo menos a gente tentar mostrar para vocês um pouco do que é o nosso curso, como é que o cronograma, o que a gente tem abordado, quais as nossas preocupações, né, com os colegas médicos que aqui se tornam alunos, mas não deixam de ser nossos colegas aqui do dia a dia, principalmente aqui eu vejo isso com mais clareza na mentoria, igual eu disse. Eu acho que isso enriquece cada vez mais, porque no início, quando iniciamos o grupo aqui com a mentoria, quase ninguém participava, né? Era basicamente eu apresentando para vários colegas. Com o tempo, o quanto isso mudou, virou uma discussão de casos, as pessoas ficaram participativas, traziam questões, traziam dúvidas, e isso vai evoluindo o grupo e principalmente fazendo com que a gente literalmente troque conhecimentos. Este ano de 2020 eu aprendi muito dentro da área de gastroenterologia. E isso me deixa muito feliz, porque além de tudo eu aprendo com vocês. E é aquela coisa que eu acho que é a realização profissional. Eu me obrigo a estar sempre atualizado para que eu possa trazer para vocês o que vocês precisam saber na prova. Então, para mim também é uma grande alegria participar disso aqui. Eu vou colocar aqui uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês, principalmente em relação a formato de questões, como é que geralmente isso é apresentado lá cobrado, na realidade, de vocês, né, na prova, os tipos de questões, como é que a gente tem divulgado isso, né, como é que a gente tem discutido. Então, isso eu acho que vai ajudar bastante ao longo do tempo para que vocês tenham uma ideia muito boa do que é a prova, como é que ela é cobrada, para quem ainda não fez especificamente a prova de gasto da FBG. Então, falando dessa última que aconteceu, foi uma novidade, o quê? Formato online, né? Diante desse cenário nosso atual, tudo, em 2020, tudo foi online. Com a prova não foi diferente. E deu muito certo. A grande vantagem dessa prova online é que facilitou para todo mundo em relação ao deslocamento. Agora, uma das críticas que alguns me fizeram dessa prova online é a questão do tempo, porque como que funcionava antes a prova? Quando era a prova escrita, vocês iam lá, se tinha alguma questão que vocês não sabiam, fala assim, não, vou deixar essa daqui para o final, depois eu volto, vou reler, estou na dúvida, eu vou com calma aqui, pulava para a próxima. Essa online não tem essa opção, ficou no mesmo estilo da prova da SOBED. Como é que é isso? Colocava-se uma questão lá na tela e você tem um tempo para realizar essa questão. Então, dentro daquele tempo, você tem que marcar alguma coisa. Passou o tempo, pulou a próxima questão. Então, você não tem mais a opção de voltar na questão anterior, porque aquela lá ou marcou ou já foi. Então, isso acho que foi uma mudança que foi talvez a principal mudança para quem estava fazendo a prova e estava acostumado com as provas anteriores. Em relação à prova teórica, né, no que foram assim, as 100 questões, outra novidade foram 4 dissertativas. Até então eram questões única e exclusivamente múltipla escolha, né, questões fechadas. Agora, 4 dissertativas, mas que pelo visto não foi muito difícil, pela discussão que a gente teve depois aqui com os que fizeram a prova, não parece que não foi um padrão de prova tão difícil, não. Então, o programa é um programa bastante extenso, basicamente tudo que abrange a área de gastroenterologia, parasitose, esofagite, úlcera, pancreatite, doença hepática,
toda a parte intestinal. Então, é um programa bastante extenso e que aqui na Promed a gente tenta abordar todo este programa ao longo dos módulos. Os alunos que acompanharam conosco aqui durante esse tempo, eles tiveram a oportunidade de ver que o nosso programa teórico realmente ele é muito extenso e aborda tudo o que é cobrado dentro da prova. Os exemplos lá de conteúdos cobrados, né? Questão aberta cobrando acalase, hemangioma, retocolite ulcerativa, vias biliares. Nas questões objetivas dessa prova, agora dessa última prova, probióticos, parasitoses, tratamento de estrongilose, né? Foi uma coisa cobrada e que nós apresentamos aqui, dissemos, olha, prestem atenção, pessoal, isso aí vai cair, caiu. Pólipos, quadro clínico e tratamento de apendicite, que é abdômen agudo, que é outra coisa que abordávamos bastante aqui, anel de Sinete, fatores de risco, tá? E outra coisa também que abordamos o tema. E assim foi, né? Durante o programa, nós tivemos a felicidade de, acredito, de ao longo desse programa teórico que nós abordamos, conseguimos cobrir tudo o que foi cobrado aí na prova. Como que é o critério de avaliação? A nota do exame escrito, apesar de serem 100 questões, essa nota das 100 questões vale 65 pontos. E o currículo, 35 pontos. Então, a nota final é a soma dos 65 da prova mais os 35 de currículo. Somando essas duas provas, é aprovado aquele aluno que fizer mais de 60 pontos na soma prova mais currículo. Então, importante ter uma boa pontuação na prova. E, claro, o currículo, pessoal, conta muito. Aqui, os nossos alunos viram quanto a gente dá dica e ajuda também no critério de como pontuar mais no currículo. Os que acompanharam conosco aqui o ano passado, viu que dá para a gente tem maneiras de melhorarmos a pontuação no currículo ao longo desse tempo, né, ao longo do ano, para se preparar para a prova. Por quê? 35 pontos, é uma pontuação bem alta. Importante, o currículo ele só será avaliado daquele aluno que acertar no mínimo 60% da prova teórica. Então, não adianta ter uma pontuação altíssima no currículo se na prova teórica você não fizer pelo menos 60%, senão você é eliminado, o currículo não será avaliado e você vai ser desclassificado. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de questões, as maneiras como é que são cobradas e discutir um pouquinho isso da maneira como a gente faz aqui no curso e o que a gente vai discutindo nas mentorias, né, com os alunos, discutindo as questões. Isso aqui é um exemplo de questão. E a gente usa esse tipo de questão para abordar conteúdo teórico. Igual, paciente sexo masculino, 40 anos, co-infectado pelo vírus de hepatite C e vírus da HIV. Aí, essa questão ela vai te fornecer informações basicamente de um quadro clínico, né? CD4, HCV, genótipo 1, carga viral, AST, ALT. Então, ela te dá dicas deste caso clínico. Então, é importante ler tudo com bastante atenção. O que foi feito? Uma biópsia hepática. Então, a partir do que a questão te conta, ela vai te perguntar uma coisa que geralmente é uma discussão muito prática. Então, ela te informou tudo sobre o paciente, o que já foi feito, quais exames, qual o diagnóstico. Então, depois disso tudo, o que você faria? Qual que é a sua conduta? Então, observe que, basicamente, o que ele está te informando te dou esse caso clínico todo aqui. Eu quero saber, então, você como gastroenterologista, o que você faria com este paciente. Então,
é o tipo de questão bastante prática, né? Discussão de caso clínico. Porém, é fundamental o conhecimento teórico para acertar esse tipo de questão. Lembrando que aqui a questão tem alternativa A, B, C e D. Nessa daqui tem a letra E também. Porém, na prova, essas questões vão até a letra D. São 4 alternativas. Então, na prova da FBG, da letra A à letra D. Essa daqui ainda tem a letra E. Então, eu não vou entrar muito em discussão da questão, do porquê que é isso, não essas mais maiores, até para a gente não se demorar muito, mas o que eu quero é tentar mostrar o tipo de questão que é cobrado e como a gente discute essas questões e por que é discutido dessa forma. Então, aqui seria uma questão que lá na mentoria, quando a gente discute com os alunos, a gente vai discutir o tratamento com interferon, quando ele é mais indicado, a ribavirina, quando é mais indicado, por que não podemos usar nesse caso, ou por que usaríamos nesse caso. Então, a questão toda aqui é reforçar para o médico, para o nosso aluno, não só o que a questão mostra, qual que é a questão correta, mas por que não poderia ser as outras. Então, isso vai agregando conhecimento e, semanalmente, ao fazermos isso, o que parece ser muito difícil vai virando uma coisa natural, uma consequência daquele seu aprendizado de toda semana, vendo e revendo aquele assunto. E por que já começamos com isso aqui, de hepatite? Porque é o bicho-papão aqui na gastro da maioria dos alunos. A maioria dos alunos, eles realmente têm Quando a gente começou a discutir, entramos no tema fígado, a maioria dos alunos, eles reclamam muito, falam assim, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver, a parte clínica, eu não trato o paciente de hepatite, isso aqui para mim é uma coisa mais difícil, e, de fato, é mais difícil. E no início assusta muito, mas depois de tanto que a gente vai vendo, tanto que a gente vai discutindo, já começa a ser uma coisa mais familiarizada. Então as pessoas já não têm tanto receio dessa parte fígado, já lá no final, próximo à prova. Isso foi uma característica que eu achei muito importante e que me surpreendeu, inclusive, nos alunos, porque eu, particularmente, acho também o tema fígado muito difícil, não é a minha prática clínica diária no consultório. Então, isso também me assustava um pouco. Só que eu me obriguei a estudar, a atualizar, porque eu tinha que apresentar sempre isso também. E eu falei, gente, mas não é tão complexo assim, não. E eu fiquei feliz que também os meus alunos acabaram enxergando dessa forma. E foram bem. Isso é o melhor de tudo. Vamos dar um outro caso clínico aqui. Caso clínico relativamente fácil. O paciente, 82 anos de idade, lavrador, apresentou perda ponderal progressiva de 12 meses nos últimos 4 meses. Então, é importante. Idade, o que eu reforço em questão para os meus alunos? Vamos ler sempre com olhar crítico. Quando começar a ler uma questão, apesar do tempo curto, olha, vamos pensar. Lavrador, 82 anos. O que a gente pensa? Perda de 12 quilos. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Doença oncológica. Essa pessoa pode ter um tumor. Olha, disfagia intensa, alimentando-se atualmente apenas de alimentos líquidos. Então, 82 anos, perdeu 12 quilos em 4 meses. Disfagia, vamos pensar aqui num câncer de esôfago, né? Seria isso, a primeira hipótese diagnóstica. Ainda vem mais uma coisa aqui, ó, linfonodo endurecido supraclavicular. Opa, oncológico, né? Vamos pensar. Agora, vamos ver o que a questão quer. Por que eu falo isso, gente? A questão, ela já apresenta para você alguma coisa para te induzir aí a algum caminho. Assim são as questões de prova. E esse caminho que a questão te induz, na maioria das vezes, é o caminho óbvio, o caminho certo. Mas existem algumas questões que são aquelas questões sacanas que te induzem a ir para o lado que você vai errar a questão. Hoje a gente vê muito pouco isso na prova da FBG, porque lá eles querem de fato, eles querem medir conhecimento, eles não querem fazer prova para sacanear nenhum aluno, não é isso. Então as questões da FBG ultimamente têm sido muito bem feitas.
são questões para visarem o conhecimento. Então, aqui, a gente está pensando o quê? Câncer de esôfago. Vamos lá ver o que a questão vai pedir. Ó. Sobre o caso descrito, o que seria o diagnóstico mais provável? Então, provável, o que vocês pensariam nisso aqui? De probabilidade... Neoplasia. Exatamente, olha lá. Está lá. Neoplasia esofágica. Porque o próprio enunciado da questão já leva a gente a pensar nisso. Agora, por exemplo, um paciente que tivesse uma acalásia, ele poderia ter também isso aqui? Ele poderia ter um quadro de disfagia? Sim, mas a perda ponderal em 4 meses de 12 quilos fala muito a favor da neoplasia, além do que o linfonodo também, supracavicular. Exatamente. Quem está falando, que não está aparecendo aqui para mim, é o... Linsmar. Ah, o Linsmar. Beleza, ali. Pois é, o Linsmar, tá vendo, Linsmar? É um que participava aqui. Então, é um que está acostumado, né, Linsmar, com esse tipo de questão. É exatamente isso mesmo. Então, a gente tem mesmo que ter essas maldades. Aí aqui a gente vai discutir por que da disfagia, né, que ocorre para líquido e sólido, mas aí a gente já abriria um leque para discussões desta questão. Por que é isso? Por que não é outra coisa? Aí vem o aprendizado. E às vezes as questões vêm para fazer a gente errar. Eu várias vezes na mentoria... eu montava-se as questões e eu só tinha acesso, às vezes, às questões no momento da apresentação. Então, às vezes, eu ia fazer, eu errava junto com, às vezes, com os alunos e pensando, gente, mas por que é isso? Vamos pensar aqui todo mundo, vamos discutir aí que a gente ia aprender. Fala assim, gente, mas é isso mesmo, olha que questão sacana, é aquilo e não é isso por causa disso ou daquilo. Então, isso é interessante que a gente vai aprendendo junto e pegando as maldades das questões. Quando o tumor esofágico é mais provável, história clínica de curta duração, igual perda de peso rápida, disfagia mais para sólido do que para líquido, perda ponderal significativa, aí vem o comparativo. Porque quando é que poderia ser acalásia? Disfagia tanto para sólido quanto para líquido, sintomas existirem há vários anos, não houver perda de peso. Então, aí a gente vai fazendo os comparativos e, através disso, a gente vai discutindo as questões e agregando conhecimento. É assim que a gente tem caminhado e tem feito isso e formado esse conhecimento para, quando chegarem na prova, vocês já estejam bem treinados a realizar questão, que é isso também. Aqui a gente faz a atualização na gastro, mas o foco é principalmente te ensinar como realizar as questões de prova, como acertar questões. Eu vejo, às vezes, pessoas que têm uma carga teórica muito boa, tem bom conteúdo, chega na prova, vai mal. Aí você fala assim, poxa, mas essa pessoa sabe tanto, tem um conhecimento tão bom e vai mal em prova. Às vezes falta aquele detalhe de saber fazer prova, resolver questão, e acaba caindo numa pegadinha, ou não lê direito a alternativa, ou sabe tanto que lê rápido, vai direto lá, fala assim, e agora, o que eu faço? Entre os exames complementares, qual que confirmaria o diagnóstico? Então, como é que você... qual exame que você faria aqui para confirmar um diagnóstico de câncer de esôfago? Essa daí, inclusive, é uma coisa maldosa, na minha opinião. Por quê? Essa foi maldade, viu? Exatamente, essa é maldade. Por quê? Como que você confirma um diagnóstico de câncer? Exame histopatológico. Exatamente, você precisa do histopatológico. Para isso ele fazer endoscopia. Exatamente. Você precisa fazer uma endoscopia para fazer seu histopatológico. Mas para confirmar, eu nem sei, o gabarito é D, então exame histopatológico. Então, lembra o seguinte, questão maldosa, mas como é que eu oriento? Você pode brigar com a questão, que é o que eu sempre falo com meus alunos, olha, não briguem com as questões, Por quê? Aqui está pedindo, ele já te disse, o paciente tem câncer de esôfago, ele já te afirmou isso na questão anterior.
Como você confirma um câncer de esôfago? Como que você confirma um diagnóstico de câncer? Exame histopatológico. Pronto, acabou, não discuta com a questão. Se você for ficar pensando assim, mas para fazer o exame histopatológico, eu vou ter que fazer uma endoscopia. Você vai errar a questão. O seu raciocínio está certo, está correto, mas você vai errar a questão porque você está brigando com a questão. Ele não te perguntou como é que você vai colher o material para fazer o exame histopatológico. Ele não te perguntou isso, ele te perguntou como que você vai confirmar que aquilo é um câncer? Através do exame histopatológico. Ponto, acabou a questão. É isso que eu discuto sempre com os alunos e tento demonstrar. Não brigue com a questão, tem coisas meio óbvias que você vai falar assim, mas para eu dar um diagnóstico lá de câncer de esôfago, vou fazer uma endoscopia. Você está certo? Está certo, mas a questão não está te perguntando isso, ela está te perguntando como você confirma um diagnóstico de câncer. É isso que ela está te perguntando. Você vai ver lá na endoscopia uma lesão com cara de câncer, que você vai olhar e falar, isso é um câncer, mas como é que você pode confirmar que aquilo é um câncer? Histopatológico. Pronto, acabou. Próxima questão. É isso. Não briguem com a questão. Vamos lá. Mais uma aqui para a gente ter, pelo menos para a gente ter e discutindo um pouco, informando mais conhecimento. Paciente 42 anos de idade, obeso, consultou o gastro devido a pirose persistente e refluxo noturno. Atualmente, disfagia intermitente. Então, qual dos mecanismos mais prováveis associa o refluxo à disfagia desse paciente? Então, o que pode estar associado a um paciente idoso, 42 anos, com pirose e refluxo noturno e disfagia intermitente? Então, e aí, alguém quer chutar alguma coisa? Esse caso aqui, eu acho que essa daqui nós até discutimos na mentoria, eu estou lembrado dessa questão. O anel de Chatsky. Nesse caso, foi para a próxima, o que justificaria, né, disfagia devido ao anel esofágico. Então, está associada à disfagia nesse caso. Refluxo. Nesse caso, paciente obeso, ele tem mais tendência a ter refluxo. A obesidade é fator de risco para refluxo, tanto que o paciente, quando emagrece, ele tende a melhorar quadros de refluxo. Mas, nesse caso, a disfagia está associada ao anel de Chatsky. Então, displasia pode ser secundária à esofagite induzida por fármacos decorrente do contato prolongado do medicamento com a mucosa ou de alterações das condições locais da mucosa esofágica. Todas as substâncias podem estar relacionadas à esofagite medicamentosa, exceto. Então, o que pode causar... Não, melhor. Vamos ler diferente a questão. Dentre todos esses medicamentos, qual não causa esofagite medicamentosa? Então, esses aqui todos causam, exceto um. Qual não causa? Pegadinha também. Se lermos rápido essa questão, a gente acaba caindo nessa pegadinha. Muitos aqui marcariam quinidina. Eu acredito que seria a boa parte aqui para marcar isso. A doutora Carol falou letra A. Pois é, leu rápido, né, Carol? Essa daqui é pegadinha. Eu também... essas questões, pessoal, eu pedi para que a Dani me passasse e eu estou lendo agora, nesse momento, pela primeira vez com vocês. Por quê? Eu quero que vocês tenham nessa live o mesmo sentimento ou a discussão que eu tenho com meus alunos lá na mentoria, para não ficar aquela coisa decorada, sabe? Aquelas coisas, eu vou ler a questão antes e depois já chego com tudo pronto. Não, eu quero discutir o porquê daquilo, o que está errado, o que está certo. Então, por que isso aqui, na minha opinião, é uma pegadinha? Pegadinha, letra D.
Você leu rápido, Carol. Anti-inflamatório, esteroide. Não é esteroide, é não esteroide. São os ANES. Aqui eles já falam de sacanagem, exatamente para isso. Qual que não causa esofagite medicamentosa? Anti-inflamatório, esteroide. Os não esteroides causam esofagite medicamentosa. Mas está vendo? Quando a gente já vem de cara, assim, opa, anti-inflamatório, esteroide. Ah, não, isso aqui causa. Pronto, caiu na questão. É isso que eu reforço lá com meus alunos. Tem que ter esse cuidado na hora de ler, porque senão a gente vai chegar, é uma coisa muito óbvia, por exemplo, anti-inflamatório seria uma das primeiras que leríamos rápido aqui e já pensaríamos, não, essa daqui causa, não é essa, vamos para a próxima. Por que quinidina? Porque muitos não sabem o que é quinidina. Na prática é isso, é por eliminação, falar, deve ser esse aqui, eu não sei o que é quinidina, não. Vou marcar isso. Então, a gente tem que ler com cuidado as questões, ler devagar, e às vezes aquelas coisas que parecem ser os mais óbvios é o que eles querem nos induzir a errarmos a questão. Então, vamos ficar atento a isso. Aqui está dizendo que a esofagite, induzida tem descrita por medicamentos, né, há vários anos, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides e antibióticos. Então, lá, não esteroides. Então, tetraciclina, antibiótico. Então, ok, não marcaríamos. A lesão é secundária ao contato prolongado do medicamento com a mucosa. Então, aí tem as descrições, né, de casos clínicos e tudo, de publicações. Não, aqui eu não vou entrar nessa discussão tão grande para a gente dar tempo de passar mais umas questões. Então, são lesões neuropáticas descritas em associação à acalásia, exceto. Então, tudo isso aqui, lesão neuropática, está associada à acalásia, com exceção de uma. Então, por que a gente põe esse tipo de questão? São questões às vezes, um pouco mais difíceis, igual eu falo sempre para os nossos alunos, olha, tem questão fácil, questão média e questão muito difícil, assim como na prova. Tem coisas aqui que às vezes a gente realmente não se lembra. Por isso que eu acho tão importante quando a gente apresenta a mentoria, né, que é toda semana, e as aulas teóricas, exatamente para pegar aquelas coisas que a gente não se lembra, porque não é comum no consultório, tem muito tempo que a gente leu a respeito, às vezes a gente nem leu nada a respeito, fala, gente, mas o que é isso aqui que eu não conheço ainda, não ouvi falar, nunca vi, nem na faculdade, nem no ambulatório, nunca passou por de onde tirar essa síndrome e esse nome aqui. Vai aparecer na prova, e às vezes essas daí são as questões que não são difíceis quando você sabe aqueles pequenos detalhes para não errar a questão. Então, isso aqui é um exemplo bem razoável disso, de uma questão que, no meu ponto de vista, é uma questão mais difícil. Também coloquei a título só de demonstração. Então, aumento das vesículas nas pequenas fibras nervosas. Isso não está associado. Porque isso é uma questão difícil, precisa de um conteúdo teórico maior, mas aí a gente acaba entrando em detalhes, explicando por que não entraria, o que entraria. Então, esse é o formato aqui do curso. Aí, através de, às vezes, uma questão, a gente tem lá 20 minutos de discussão de um conteúdo que até então para nós era novo e que aí vocês falam assim, gente, mas peraí, terminou ali a mentoria, pega o livro, folheia aquele ali, 15 mais 20 minutos, pronto, é um conteúdo novo que se cair na prova já não vai te pegar tão de surpresa e a chance que você tem de acertar é muito grande. Doutor Bruno, estou interrompendo aqui, que um colega postou que a doutora Carol acertou as duas. Ela tinha falado letra A na anterior e letra D na essa. Então, ela está de parabéns. Isso aí, Carol. Muito bom. Todos os sinais ou sintomas listados a seguir podem estar relacionados com disfagia orofaríngea, exceto. Então, orofaríngea é aquela disfagia alta. Então, o que não está relacionado com disfagia alta?
tosse durante a deglutição, regurgitação nasofaríngea, nasalidade, pitose, salivação. E aí? Tá vendo? Questão também que essa daí eu sei a resposta, porque eu já vi essa questão na mentoria, mas eu confesso que a primeira vez que eu li essa questão, eu também fiquei bastante confuso. Eu falei assim, gente, mas pitose, que tem... Aí você pensa, opa, doença neurológica associada, pode ser, né? Olha, sintoma relacionado com disfagia orofaríngea, pode ser alguma coisa neurológica. O que disso tudo aqui que não tem relação com disfagia orofaríngea? Tosse, ok, né? Vocês pensarem em tosse. Regurgitação... A Carol pensou letra E. Exatamente, acertou. Quem falou? Pois é, ó, é isso mesmo, porque disfagia, que é a disfagia alta, né? É aquela que o paciente tem dificuldade para iniciar a deglutição, mas isso não tem nada a ver com a salivação, né? Que era a letra E. Então, não tem nada a ver com esse excesso de saliva. Então, aí a gente entraria nas discussões, né? Outros sintomas que são frequentemente associados à disfagia orofaríngea, incapacidade de iniciar, regurgitação nasofaríngea, tosse, asfixia durante a deglutição, fala anasalada, engasgamento, disartria, pitose, diplopia, tá lá, ó, acompanhar condições neurológicas. Então, tem relação. A maioria aí poderia ir por esse caminho e marcar a pitose. Fala, poxa, pitose não tem nada a ver. Mas quem passou lá com a gente lá na mentoria, essa questão aí já não erraria de forma nenhuma. Foi uma coisa que nós pudemos discutir bem. Hemiparesia, pitose palpebral, sinal de miastenia, Parkinson, tudo isso, doenças neurológicas em geral que podem estar associadas. Mais uma aí relacionada a refluxo. Ó. Dor torácica não cardíaca secundária a refluxo. É correto afirmar o quê? Então, ó, quando você tem uma dor torácica relacionada a refluxo, dose usualmente recomendada de omeprazol é de 20 mg 2 vezes ao dia por 30 dias, teste do omeprazol realizado com dose de 40 mg uma vez ao dia por 15 dias, sendo seu poder diagnóstico comparado à pH-metria prolongada. O tratamento é preferencialmente com inibidor de bomba de prótons em dose dupla por no mínimo 60 dias. A adição de procinéticos aos IBPs potencializa o seu efeito antissecretor e aumenta a eficácia no tratamento da dor torácica. Na falha dos IBPs, deve-se associar imipramina, 25 mg por mais de 60 dias. Então... Letra C. Seu tratamento é preferencialmente com inibidor de bomba de prótons. Então, vamos ver lá, letra C. Exatamente. Quem foi que falou? Flávio. Isso aí. Muito bom, Flávio. Tá vendo? São questões, gente, que a gente, ó, pra você ver, e quando a gente lê rápido, a gente fica cheio de dúvida, poxa, mas pode ser isso, pode ser aquilo, mas depois vai se eliminando uma, vai se eliminando outra, e a gente acaba chegando. Por isso que eu acho que muitas vezes, para que a gente consiga de fato chegar aos acertos lá da prova, é por repetição, é aquela coisa aqui que eu falo sempre com os alunos, olha, é toda semana, gente, é fazendo questão, é discutindo questão, é discutindo conteúdo teórico trazido pela própria questão. Então, de tanto que você vai repetindo, quando chega a prova, você pensa assim, gente, mas isso aqui é o que eu via o ano todo, ou pelo menos o semestre inteiro. Então, fica uma coisa muito mais simples e menos difícil de ser realizada e de acertar, né? Isso eu acho importante. E aqui é só uma degustação do que, de fato, a gente faz toda semana com os alunos. É esse tipo de discussão, só que, porém, mais demorada em cada questão, principalmente no que diz respeito às discussões, e com a participação cada vez maior dos alunos, principalmente mais no final, que é o que eu acho muito bom também. Sim, olha só, questão
esse é o tipo de questão que eu sempre digo para eles que eu gosto muito. Por quê? Enunciado curto, objetivo, pergunta simples, direta, é mais ou menos assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta, você sabe a resposta, sim ou não? Pronto, não tem muito o que inventar. Então, ó, quando deve ser indicado o tratamento cirúrgico em paciente com doença ulcerosa péptica? Então, quando é que você opera? Quando você opera uma úlcera? Letra E. Ó, pois é, ó. Vamos supor que você não sabe a letra A. Perfuração, você opera? Opera, né? Você vai operar uma perfuração. E penetração de vísceras adjacentes. Então, ok, se tem penetração, você tem aderência, ela teve uma perfuração, aderência, ok. Vai operar. Sangramento cataclísmicos de grande volume. Cirurgia, já a terapia endoscópica já não vai resolver. Então, estenose pilórica, se você tem estenose, tratamento, neste caso, é o único que eu falo com meus alunos. Opa, cabe recurso aí. Por quê? Estenose pilórica, às vezes, dependendo de como foi essa estenose, da forma como os tratamentos endoscópicos estão evoluídos, é possível, em alguns casos, tratar por terapia endoscópica, sem tratamento cirúrgico. Mas aqui, você vai brigar com essa questão? Não, não vai. Todas as outras estão cirúrgico, então todas as alternativas estão corretas. Você vai deixar de marcar porque você achou um caso lá que você vai tratar endoscopicamente quando tem uma estenose? Não, marca lá, todas estão corretas, acerta a sua questão e depois você vai discutir com seu colega na discussão, falar, mas tem esse caso aqui que não seria cirúrgico, beleza, o seu conteúdo teórico está ótimo, mas não briga com a questão, não acerta essa questão, rapidinho já pula para a próxima, porque o tempo está correndo. Então, é isso aí. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico. Aí, questão que eles adoram na prova da FBG. Adenocarcinoma gástrico, fator de risco. Pronto, é isso aí a questão que, do jeito que está aqui, só falta eles pegarem, levar lá para a prova. Muito boa. Então, o que disso aí não é fator de risco para adenocarcinoma gástrico? Evolução de doença ulcerosa péptica gástrica para câncer gástrico, gastrite crônica atrófica relacionada com infecção de H. pylori, isso metaplasia intestinal, gastrite autoimune, gastrite crônica com displasia, ou evolução da doença ulcerosa, o que você acha que não seria, porque é isso que a questão está te perguntando, o que não é fator de risco para desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico? Então, exatamente, porque história natural da infecção. Primeiro, H. pylori, gente. H. pylori aqui, a chance de cair assim, ó, H. pylori, tracinho, a evolução para câncer gástrico, isso é muito grande, né? Metaplasia também existe. Gastrite crônica com displasia também. Poderia se ficar em dúvida aqui da gastrite autoimune, né? Mas a evolução da doença ulcerosa péptica gástrica para câncer gástrico, não, né? Aí realmente já não vai, né? E aí a gente vai entrando nas discussões, mas no final de tudo é dizer, doença ulcerosa péptica não evolui para câncer gástrico. É isso. Ó, gastrite autoimune. O que é errado afirmar? Então, ó, questãozinha também simples, direta, objetiva, curtinha. Então, o que está errado sobre a gastrite autoimune aí? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para a gente tentar ver todas até o final, até chegar 8 da noite, né? Que é uma hora aqui que a gente tem para apresentar. Então, o que é errado aqui na gastrite autoimune? Letra D, causa anemia microcítica e hipoproteinemia.
Então, isso não acontece na gastrite autoimune. Aí, mais uma vez, a gente vai entrar lá nas discussões, porque da hipergastrinemia, que pode causar hiperplasia fúngica de célula endócrina, pequeno número de pacientes pode desenvolver pequenos tumores neuroendócrinos, né, que é os carcinoides, e a gente aí entraria em discussões mais profundas de quê? Do tema gastrite autoimune. Aí seria uma questão para lá a gente falar assim, gente, então, peraí, vamos falar mais sobre gastrite autoimune. Por que que... então, o que a gente sabe? Ela acomete mais o corpo e o fundo gástrico, nas formas avançadas tem atrofia da mucosa gástrica, tem formação de anticorpos anticélula parietal e antifator intrínseco, e a anemia perniciosa pode sim ser um aspecto importante para o diagnóstico. Então, a gente já criou informações sobre a gastrite autoimune. Gastrite crônica autoimune, então pode ser relacionada a todas essas doenças, com exceção de uma. Então, doença de Addison, de Whipple, olha só, doença de Graves, olha que interessante isso aí, ó. Isso já te forçou a saber pelo menos 3 doenças que são os epônimos, não é isso? Isso. Graves, Hashimoto também, a tireoidite, que é autoimune também. Então, a gente já no mínimo, essa questão te obrigaria a ir ali rapidinho no livro, olhar, relembrar o que é Graves, o que é Hashimoto, o que é Whipple, o que é Addison. Pronto. Aí você já pensa assim, nossa, ó, 4 coisinhas aqui que rapidinho eu não estava me lembrando, vou ter que me lembrar, e a gente vai discutindo o porquê disso. Então, a autoimune, o que ela não estaria associado? A letra C, Whipple. Então, ela não está associada à doença de Whipple, ela é mais comum em caucasianos, havendo relação com o histórico de acontecimento em indivíduo pertencente, de famílias, e assim a gente entra, né? Ocorrência também mais elevadas com doença de caráter autoimune, tireoidite, síndrome de Sjögren, doença de Addison, são todas doenças autoimunes, hipoparatireoidismo, diabetes tipo 1 e vitiligo, tudo isso. E gastrite granulomatosa, o que não é causa de gastrite granulomatosa? Também boa essa daí. O que vocês marcariam dessa daí, pessoal? Alguém quer arriscar algum palpite aí? Ou me chutar? Então, ó, não é causa de gastrite granulomatosa. Como? Letra A? H. pylori. Exatamente. Cuidado com a pegadinha, que no H. pylori, às vezes a gente pode ter aquele aspecto do estômago que fica mais granular, que aquilo ali, existe inclusive uma discussão se é ou não patognomônico de H. pylori, aquele aspecto microgranular no estômago. Mas talvez eles já colocaram essa questão exatamente para se confundir a gastrite granulomatosa com aquele aspecto endoscópico microgranular que a gente tem em alguns casos de infecção de H. pylori. Então, tem muitas questões que às vezes eles fazem já de maldade. Às vezes a pessoa pensa assim, granulomatosa, não, é aquele aspecto lá endoscópico, principalmente no antro, né, que a gente vê aquelas micronodulações lá no estômago. Às vezes, quem fez essa questão já fez com essa maldade. Fala assim, olha, quem lê vai lembrar daquilo e vai achar que o H. pylori é. Então, vou colocar aqui o H. pylori como opção por conta disso. Então, a gente tem que ter, às vezes, esse tipo de maldade também. Olha aqui, ó, outra coisa, dispepsia funcional. Então, isso aqui é uma questão que o autor da questão, ele te dá uma informação. 40% dos pacientes do ambulatório de gastro têm o diagnóstico de dispepsia funcional.
Então, ele te afirmou isso. Ele não está te perguntando se é ou não. Ele está dizendo, 40%. Ok, você tem que concordar com ele, que você não tem opção aqui de discutir com o autor. Então, ele está dizendo, 4 em cada 10 pacientes, o diagnóstico é dispepsia funcional. Nesse caso, o diagnóstico deve ser o quê? Clínico, já que não há marcador específico para dispepsia funcional. Radiológico, dispepsia funcional com diagnóstico radiológico? Não. Com evidência de alteração de esvaziamento gástrico? Não. Provocação com resposta sintomática à oferta de alimentos? Diagnóstico de exclusão com a ausência de doença orgânica, a endoscopia digestiva alta. Verdade. Pois é. Essa, inclusive, foi questão de discussão do ano passado. Rendeu muito isso na aula de Roma 4. Sim, sim. É isso mesmo. Porque, nesse caso, olha, o gabarito, inclusive, é a letra D. Dispepsia funcional é diagnóstico de exclusão. Você só dá esse diagnóstico quando você vai lá, faz e não tem uma doença orgânica, então é uma dispepsia funcional. Você não tem uma doença orgânica. Ok? Então, agora esse aqui também, de exclusão, ok, mas realização de pH-metria esofágica, não. Aí endoscopia seria o exame. É isso aí. Então, vamos... excluindo as afecções primárias do intestino delgado, indique a causa mais comum de diarreia por má absorção de ácidos biliares. Também é uma questão que não é tão fácil. Eu não achei essa questão fácil, não. Então, diarreia por má absorção de ácido biliares. Tá vendo? Não tá fácil. Alguém quer arriscar alguma coisa? Nada? Ninguém? Letra A. Muito bom. Quem falou? Doutora Carol. Isso, Carol. Muito bem. Tá mandando muito bem. Carol tá afiada aqui. Isso aí, Carol. Letra A. Então, causa mais comum de má absorção é a colicistectomia. Inclusive, é muito comum a queixa do paciente pós-colicistectomia, principalmente nos 3 primeiros anos após a cirurgia, esse paciente relatar quadros diarreicos que ele não tinha até então. Ele fala, doutor, tirei a vesícula e agora esquisito, comecei a ter diarreia, às vezes até uma diarreia com uma certa urgência evacuatória, principalmente no primeiro ano. Então, sim, é a causa mais comum. Muito bom, Carol, gostei. Qual das alternativas a seguir consiste na mais séria complicação da doença de Whipple? Então, de todas as complicações, qual que seria a pior na doença de Whipple? Também, pois é, questão curta, não te dá muito, assim, muitas opções, assim, para você ficar, fazer devaneios, não, é aquilo ali, o que é? Pior do Whipple. Então, o que você teria? Aí, você poderia, sim, falar assim, então tá, faz de conta que eu não estou pensando de Whipple, que eu estou pensando assim, se uma pessoa for ter uma complicação, qual seria a pior complicação que essa pessoa pode ter dentre essas opções a seguir aqui? E olha que eu não estou falando de doença de Whipple, nós estamos pensando em complicação. Você fala assim, tem uma pessoa doente, eu não sei o que ela tem. E dentre as complicações que ela pode ter, dentre essas opções, qual que seria a pior das complicações que essa pessoa pode ter? Você pode, às vezes, a gente pode fazer esses tipos de inferimentos nas questões, né? Nesse caso é isso mesmo, a pior das complicações que está relacionada aqui é o envolvimento do sistema nervoso central, nesse caso a doença de Whipple. Mas vocês poderiam fazer esse tipo de pensamento se não soubessem, falando assim, gente, mas dessas complicações aqui, qual que seria a pior possível? Envolvimento do sistema nervoso central. É isso, é pior do que diarreia, é pior do que febre, é pior do que dor abdominal, é pior do que artralgia. Então, simples. Então, vamos aqui para
finalizar pelo menos 2 minutos, vai dar certinho. Tá aí. Quem acompanhou a gente aqui na mentoria, ao ler essa questão, acho que vem de cara na cabeça quem? Doutora Vera. A doutora Vera é uma das nossas professoras que muito, muito boa de serviço, inclusive, e que eu acho que ela explicou tão bem parasitoses aqui que todos os nossos alunos saíram dando aula de parasitoses intestinais. Esta parte, nossa, é uma parte que a Vera gosta muito e eu tenho que dar o braço a torcer que ela é muito boa. Ela é aquela pessoa que nasceu para dar aula. Então, eu acredito que os alunos acabam que compartilham da minha opinião. Eu gosto de assistir muito às aulas da Vera, principalmente desses temas de parasitose. Então, medicamento utilizado para o tratamento de oxiuríase. E então, isso aí também é uma questão, e caiu, né, parasitose na prova da FBG. Então, questãozinha também que demanda um conhecimento. Primeiro, você tem que saber o que é oxiuríase. Outra coisa que eu reforço, gente, saber ciclo de parasita. Normalmente é cobrado isso aí na FBG. Então, você tem que saber o que é. Teve um slide aqui que deu até... eu acho que eu brinquei com os alunos, falei, vamos tirar foto desse slide da Vera e depois a gente vende esse slide aqui para todo mundo. Porque ficou tão bom com a imagem de cada parasita e os detalhezinhos, assim, como é que a gente... esse aqui tem e os ovos também, a imagem dos ovos, que tem a espícula, esse ovo é achatado, aquele ovo é circular com a membrana bem aparente. Então, isso aí também são coisas que podem ser cobradas lá na prova. Nesse caso aqui, então, medicamento utilizado para o tratamento. Vamos ver a letra E. Albendazol, mebendazol e pamoato de pirvinho. Esse pamoato de pirvinho aqui eu não realmente ficava na dúvida. Mas albendazol e mebendazol, ok. Nesse caso... Pifim, professor. É antigo. Pois esse aqui realmente... Pifão usava muito. Hoje em dia acho que não usa mais, mas Bruno, usava bastante. Essa dá para fazer na malandragem. Você vê que albendazol, mebendazol estão em 2, 3 e pamoato de pirvinho em 3 também. Então você vai fazendo essa avaliação de repente. Aí você vai eliminando, mas olha a sacanagem, o mebendazol e albendazol, ok, a gente pensa assim, opa, eu sei, albendazol e mebendazol aí você pensa, já vou eliminar, mas na letra A tem, na letra C tem, e na letra E também tem, então... Mas aí você vai pelo pirvinho. Isso, aí o pirvinho já tem outras 2, não é isso? 2. Não, 3. Bom método, realmente. Aí você fala, o pirvinho tem em 3, o albendazol, mebendazol também está em 3 aqui, então vamos juntar esses 3 aqui e vai dar a letra E. Boa, aí, uma dica legal. Daria certo. Isso aí, malandragem. Pois então, deixa eu ver aqui, eu acho que... foi. Então, agora começaremos mais uma edição do curso de atualização de gastroenterologia aqui na Promed. Para que vocês tenham uma noção do que é e como é um curso tanto de atualização, mas principalmente para que a gente possa fazer isso que nós fizemos agora. Discutir casos clínicos, entre nós, gente, não enxerguem como eu dando aula para vocês, eu não tenho nem essa pretensão, não é isso que eu quero que aconteça nesse curso. Primeiro, eu estou aqui como coordenador do curso, nós temos excelentes professores, os nossos professores são muito bons, mas o que eu mais gosto é fazer com que vocês participem comigo durante a mentoria. Isso que eu acho que traz conhecimento, isso faz com que vocês, ao participarem, vocês se forcem a pensar, a estudar, a estarem atualizados, tanto quanto nós precisamos estar aqui para apresentar tudo para vocês. Então, essa questão de participação da mentoria, eu acho que isso tem enriquecido tanto o aprendizado e tem sido um diferencial tão grande em relação a qualquer outro curso que a gente simplesmente senta lá
E eu, nossa, já fiz vários e vários cursos, já fiz pós, e acho que a minha ideia aqui dentro, quando eu apresento isso para vocês, é que isso seja diferente daquele desenho que até então todos estamos acostumados, que é sentar lá, parar na frente e ficar assim, vou assistir a aula do professor aqui, e mexe no celular enquanto a gente está falando, vai... Não, vamos participar, vamos juntos, vamos formando conhecimento, e assim as coisas ficam muito mais fáceis, a gente consegue... incorporar muito mais conhecimento e quando chega na prova, gente, vocês desenrolam, fica muito bom. Eu gosto muito desse formato. Alguém quis perguntar alguma coisa, mas falhou o áudio aqui. O curso aqui ministrado durante 6 meses, um final de semana por mês, com as mentorias semanais, que é o formato aqui que a gente vai ter do curso, e para que vocês tenham informações e tudo, tira a foto aí desse slide, anota o número, pode mandar mensagem para a Daniela, para o Michael, eles estão disponíveis para explicar tanto a parte comercial do curso, quanto a questão do como é esse formato de curso, apresentação, e para que vocês possam conhecer a Promed, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante, estou aberto, como todos que acompanham, veem, a sugestões, a críticas, podem me chamar, vocês vão ter o meu número pessoal, a maioria de vocês tem, os que não tiverem, a Dani pode passar, então qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, só entrar em contato, pode me ligar, estou sempre disponível. Eu, como tenho uma área de atuação aqui de endoscopia bariátrica aqui em Belo Horizonte, eu estou acostumado, gente, a WhatsApp que é 24 horas por dia, então pode me mandar mensagem, porque os meus pacientes me mandam mensagem 24 horas por dia, então para mim é um prazer poder responder vocês também, eu fico sempre à disposição. E a Dani e o Michael ficam aí também para essa parte comercial do curso, inscrição, todo o conteúdo teórico, elas podem passar tudo isso para vocês. É isso, espero então que vocês tenham aproveitado, agradeço muito aqui a todos por participarem aqui, eu fiquei muito satisfeito com essa quantidade de pessoas participando, e fico mesmo totalmente à disposição de vocês aqui para o que precisarem. Dani, quer falar alguma coisa? E eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. A gente fala que quando vocês estão conosco aqui na Promed, nós trabalhamos para o sucesso de vocês, nós vibramos com todas as conquistas e com o desenvolvimento, né? A gente sabe aí o tanto que é moroso, tanto que é difícil, né, vocês ficarem o final de semana inteiro aqui conosco, deixando os familiares, né, o tanto que vocês precisam de se abdicar a isso, então a gente fica aqui com vocês sempre tentando fazer o melhor, né, envolvendo tanto didaticamente quanto com os professores e dando todo o apoio necessário. Contem sempre conosco, tá? Nós estamos sempre à disposição. Este curso está com um bônus especial até amanhã, às 12 horas. E aí, vocês podem entrar nos contatos dos dois que o doutor Bruno passou para vocês. E, doutor Bruno Thunder, o nosso muito obrigado, nosso agradecimento especial e forte abraço. Beleza, obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.